Olá, skillers, como que vocês estão? Tudo bem? Vamos continuar. Agora a gente vai trabalhar na parte de chat service e vou explicar um pouquinho dessa camada de serviço também, algo que eu acho extremamente importante falar sobre regra de negócio. Muitas das vezes as pessoas não entendem quando alguém fala regra de negócio e isso fica algo meio abstrato, algo meio amplo. Quando eu entrei na área, não entendia muito bem quando as pessoas falavam desse tal regra de negócio, né? Mas vamos lá. Beleza. Então aqui a gente tem o chat service, eu vou descomentar aqui também. Aqui é o comando que eu vou passar para a LLM. Quando a gente fala com a LLM, eu preciso ditar para ela qual tipo de especialidade ela vai ter. Eu preciso ser bem claro para ela buscar as fontes corretas relacionadas àquele tipo de conteúdo que eu quero buscar. Certo? Então, você é um especialista em ensinar inglês para brasileiros. Essa aqui vai ser a especialidade da LLM assim que eu fizer uma request. Então, aqui, só trazendo o conceito de camadas. Aqui a gente está trabalhando com a camada de infra, domínio, e a gente vai ter uma camada de serviço também. Essa camada de serviço ela é extremamente importante porque eu tenho o que são as minhas regras de negócio. O que significa isso? Imagina que você tem um cálculo de imposto de renda. Isso é uma regra de negócio. Vamos dizer que você tenha é, o cálculo de imposto. Então você tem uma regra de negócio. Vamos dizer que você tenha o cálculo de. Vamos dizer que você tenha essas regras relacionadas ao imposto, por exemplo, ao cálculo de um frete. Isso são regras de negócio. Ou adicionar, exemplo, quando eu crio um cadastro e eu preciso, de alguma maneira, fazer alguma outra operação, por exemplo, que é da regra do negócio. E aí a regra do negócio, gente, está relacionada àquilo que você está tentando resolver, né? A aplicação, nesse nosso caso, é um chat. Então a gente vai resolver os problemas relacionados ao chat. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Então vamos lá. Com o meu service, eu preciso criar o meu serviço também, certo? Então eu vou criar o meu chat service. Vamos primeiro vir aqui, ó, em teste, vou vir em testes unitários, vou criar um novo arquivo e vou criar o meu chat service teste.java, correto? Com isso, aí segue as mesmas máximas, tá? Tudo que a gente está fazendo segue o mesmo princípio. Então vamos lá. Primeiro ponto, eu preciso criar um client para a gente criar aquela mesma estrutura de requisições. Porque agora eu vou unificar todas as informações de chat, de histórico, eu vou unificar as informações de unificar as strings também desses históricos com o texto enviado no momento. Imagina o seguinte cenário. Draw, peraí. Aqui. Imagine o seguinte cenário. Eu preciso no meu serviço ter o histórico, né, que é a parte de conversação, e aqui é o usuário mandando uma mensagem, e o chat respondendo. Então, o que está em branco é o usuário enviando. O que está em vermelho é que o agente, ou melhor, a LLM enviando a informação. Então, no nosso caso, a gente está usando o modelo Gemini, certo? Gemini. E o Gemini, a gente poderia também usar o GPT, por exemplo. Poderia usar o Llama. Poderia usar qualquer outro modelo, correto? Mas nesse caso aqui, a gente está falando desse modelo. Então aqui é o usuário, é o user, o usuário, em branco, certo? Então aqui é o usuário, aqui é o modelo respondendo. Então, agora nesse chat service, a minha ideia é fazer toda a operação unificada de regras de negócio que eu preciso para esse serviço funcionar. Então, o que eu preciso, gente? Vamos lá. Primeiro, eu vou implementar uma classe fake. Rodolfo, eu posso criar essa classe fake fora? Pode. Então, vamos criar essa classe fake fora. Vou criar aqui, ó.
Vou criar aqui, ó, em dev skill AI. New arquivo, fake, fail, filing, client, certo? Ponto Java. Então aqui eu crio a minha classe. Então eu vou criar uma classe, okay? Public class static. Vou implementar implements o AI client que a gente havia criado, correto? Aqui ele vai dar erro porque eu preciso sobrescrever. Lembra lá da nossa aula que eu tenho que a implementação me obriga a criar um método generate que retorna uma string. Um método que retorna uma string. Então vamos lá. Vou voltar aqui. Então, o que eu preciso? Vou adicionar o override. Isso aqui não é obrigatório, eu poderia já escrever, que ele já iria entender que está reescrevendo. Então, public string é o tipo de dado que esse método vai retornar, é uma string, e eu vou criar um generate aqui. O que eu preciso passar? Um string model ID, eu preciso passar um list com message. Ó, esse message aqui do domínio, tá? Com esse message do domínio, que vai ser um history. Então, eu vou ter um array com vários messages. Então, eu vou ter um array, uma lista, com vários objetos do tipo message. Então, aqui eu posso ter vários messages, várias mensagens, né? Que são as mensagens de conversação, tá? Imagina que você está no chat GPT. No chat GPT você é o user e o chat GPT que está te dando a resposta é o Gemini, é o GPT. Correto? Então, aqui a gente vai ter isso daqui. Beleza. Então, aqui eu preciso também adicionar o nosso user input, que é a entrada do usuário, que é uma string, e eu vou passar o system prompt, que é o prompt para a gente dizer o que essa LLM vai ser, né? Então, eu vou lançar uma exceção IO exception aqui, em caso de problema. Só melhorar aqui. Vou fazer o seguinte. Aqui esse lixo não importou. Deixa o lixo, ó, importou agora. Deixa eu dar um vírgula aqui, peraí. Vou deixar aqui organizado para ficar mais fácil de vocês verem, certo? Então aqui, beleza. Agora, o que eu preciso? Adicionar lançar uma nova exceção, porque ele vai dar um erro de API, tá? Então eu vou lançar um erro de API. Então, API error, correto? Então, perfeito. Beleza, gente. Então, com isso, a ideia agora é a gente fazer os testes, né? A gente realmente fazer os testes funcionarem e lançarem as exceções ali, caso necessário. Então, beleza. Vou ver aqui o que aconteceu. Tem um erro aqui. O Math Generate falhou, deve ser escrito implementado um super type method. Ué, mas a gente fez, não? Illegal modify, de repente escrevi. Escrevi errado aqui. Public class static. Static void. Peraí. O método generate. Será que eu escrevi alguma coisa errada? Generate. Eu escrevi o nome errado. Às vezes, deixa eu ver aqui, ó. Generate. Eu coloquei errado o A aqui, tá? Deixa eu ver aqui. O modificador do class failing client, somente public abstract e final são necessários. Deixa eu tirar aqui o stat aqui. Beleza. Perfeito. Então, com isso, eu já tenho a implementação e ali, na hora da gente chamar os testes aqui, a gente pode usar. Correto? Então, vamos lá. Eu vou adicionar um teste. Então, vou importar aqui, ó. Lembra, tem dois aqui. Eu vou importar esse daqui da API teste, tá? Ok? Então, vou adicionar um void, que não vai ter retorno nesse método que a gente vai criar. Reply.
que é responder, adicionar users and model messages. Então, a gente vai adicionar aqui eu vou responder uma mensagem. Reply é quando eu respondo uma mensagem de alguma coisa que já foi enviada. Adicionar o user e o model dessas mensagens também, certo? Beleza? Então, a ideia aqui, eu preciso também lançar uma exceção. IO exception. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Beleza. Então, vamos lá. Então, primeiro ponto, eu preciso construir toda a estrutura desse teste, correto? Então, como que é a estrutura desse teste? É o seguinte, vamos lá. Eu preciso chamar o meu chat service que eu ainda não tenho, correto? Então, chat service igual a new chat service, eu ainda não tenho novamente. E aqui, eu vou passar o seguinte, new fake client. Eu não tenho um fake client, peraí, deixa eu ver. Ah, não, gente, perdão. Aqui eu escrevi errado. Desculpa. Aqui eu escrevi errado, deixa eu voltar aqui. Eu fui na falha, não, é fake client. Aqui eu vou alterar, aqui ele já alterou também, ó, fake client, salvei. E aqui eu vou chamar esse fake client. Perfeito? Agora, nesse fake client, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar também qual é o model ID. Lembra que a gente tem que passar essas informações para o chat service integrar todas as informações, poder juntar, unificar as mensagens anteriores. Então, eu preciso passar tudo de informação para ele. Ele é o construtor dessas informações para retornar para o usuário alguma informação. É ele que faz esse tipo de abordagem, certo? Então, vocês depois eu vou voltar e vou explicar o fluxo completo, mas ele é quem dá a direção final, retorna o output, o resultado final de tudo que a gente já construiu. Beleza? E vai ficar mais claro, fiquem tranquilos, tá? A gente está construindo, imagino, para aqueles que não entendem ainda de desenvolvimento, não entendem o processo, pode estar confuso, tá tudo bem, faz parte mesmo do projeto, do problema. Mas isso vai ficando claro depois que a gente finalizar, correto? Então, beleza. Então, aqui eu preciso passar também qual é o modelo que eu quero usar. Eu poderia usar o Gemini 2.0, poderia usar o ChatGPT ou qualquer outra coisa. Qualquer outro modelo, né? Melhor dizendo. Certo? Certo? Então vamos lá. Então eu vou passar aqui o modelo Gemini 1.5 Flash, vírgula. Eu preciso também passar um System Prompt. Vou passar um System qualquer aqui, System Prompt. Aqui eu poderia escrever, tá? Você é um especialista em inteligência artificial, por exemplo, tá? E aqui o máximo de contexto que eu vou colocar vai ser 5. Perfeito? Lembra, contexto, gente, são a quantidade de conversas que ele vai agrupar para enviar. Quanto mais conversas, mais complicado fica, tá? Então, isso aqui é extremamente importante vocês levarem em consideração, porque se vocês enviam 1 bilhão de informações, ele não vai conseguir, ele vai perder o contexto porque ele vai alucinar. Ele não vai conseguir ter tanta informação, certo? Então, beleza. Dito isso, vou vir aqui, ó, vou fechar. Vou só adicionar aqui. Beleza? Então, perfeito. Aqui, só para vocês entenderem, isso aqui isso aqui é um construtor, tá? Às vezes eu dei Enter aqui, vocês podem achar que é alguma outra coisa. Mas eu só dei Enter para ficar bonitinho, para vocês conseguirem visualizar tudo. Mas, na verdade, isso aqui é daqui, tá? Eu poderia até melhorar, e aí deixo para vocês melhorarem. Por exemplo, string, system prompt, igual. Ó, isso aqui já melhoraria. Ó, já ficaria melhor.
para não ficar lá até o final com o código ficar difícil de você ler, de compreender. Então aqui você já pode fazer algumas melhorias. Por exemplo, fake client igual fake client igual a um fake, a new, a esse ponto new aqui, ó. Poderia fazer. E aí eu só pego a variável aqui e passo a variável. Olha que melhoria. Aqui do modelo, mesma coisa. String, model ID. Eu sempre gosto de dar nome, porque isso aqui fica mais fácil da pessoa que vai dar manutenção compreender o que a gente está falando, né? Aqui, model ID. Certo? Aqui é o system, né? Que a gente não botou. System. Pronto. Perfeito. Ficou mais enxuto, né? Beleza. Agora eu preciso o quê? Uma lista de mensagens. Vou adicionar aqui list. Tem que portar, tá, gente? Message. Vou chamar o message aqui também. E vou criar um history aqui. Nesse history eu vou criar uma nova array list. Perfeito? Beleza. Então agora eu preciso juntar todas essas informações. E eu preciso, gente, ter um reply. Por quê? Imagina que eu estou no chat. O chat, eu vou colocar aqui, ó, em azul. Esse chat está esperando eu adicionar alguma informação aqui. Vocês concordam? Aqui é o botão de enviar, tá? Enviar nova mensagem. Então, aqui, nesse botão de enviar nova mensagem, eu poderia escrever, por exemplo, quero falar oi em inglês. Então, eu estou escrevendo em tempo real. Então, esse daqui é o meu input. É o meu input, né? Eu estou enviando essa mensagem e logo depois que eu clicar aqui, ele vai se tornar esse branco. Ele vai ficar branco, que é a mensagem que eu estou enviando. Então, eu preciso agrupar todas essas mensagens para dar o contexto para a LLM. Correto? Então, aqui, o que eu preciso fazer agora é que esse método de chat service, ele tenha um reply, que é responder todo esse contexto na minha última mensagem, da minha última mensagem. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou retornar, uma string, que vai ser o answer. O answer, ele vai executar o chat service.reply. Esse reply é um método que a gente ainda não criou, que vai estar dentro dessa classe aqui, chat service, correto? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou passar. Aí lembra do que eu falei? Eu tenho que passar o contexto das mensagens anteriores, que são 5, mais a minha nova mensagem. Então, o que eu preciso fazer, gente? Preciso passar aqui o history, lembra? As minhas mensagens, mais o meu input do usuário, né? Que vai ser olá, como falar olá em inglês. Certo? Então, ele vai pegar esse contexto, mais o System Prompt, que é você é um especialista em inglês, mais a informação do histórico também, caso ele tenha, porque dependendo do contexto ele não tem. Mas aqui ele tem. Porque a ideia é ele não perder contexto, né? Então, dito isso, agora eu tenho um contexto e eu posso fazer um assert equals, né? Verificar se ele vai retornar. Então, eu vou fazer um assert equals, vou aqui importar, vou passar um echo igual a hello, ele vai falar em inglês, né? Então, hello, dado, peraí, deixa eu pensar, dado a resposta. Depois a gente até pode fazer um teste para ver, dado que eu passe esse texto, o que ele retornaria. Aí a gente faz uns 10 testes para ver em média o que ele sai. E aí a gente faz um teste baseado nisso, tá? O teste tem que ser baseado em um resultado real. Aqui é a expectativa de um resultado real. A gente vai ver depois ali se esse resultado é real. Então eu vou lançar um assert equals sobre eu quero esperar quantos históricos ele vai ter. Ele vai ter 2 históricos.
history size. Então, vão ter dois contextos de conversa, certo? Um, que é o que eu já enviei, e o que a gente vai enviar agora. Beleza? Então, beleza. Aqui vou ter um outro assert equals, que a gente vai adicionar o role.user e vai dizer aqui que vai ter um history.get na posição 0.role. Então, a primeira mensagem precisa ser uma mensagem do usuário. Nunca o modelo pode ser o primeiro a enviar essa mensagem. Você concorda? O chat GPT, quando você escreve lá, ele envia primeiro a mensagem? Não, é você que interage com ele, com o input, para ele começar a processar ali as coisas, né? Então aqui, isso tudo que eu estou falando para vocês são uma regra de negócio de como funciona o chat. Entende? Então isso é regra de negócio. Aqui eu vou dar um outro artigo e role.model. Eu quero o quê? O history na posição 1. Após, ó, isso aqui é a posição 0, é inicial, e essa é a posição 1. Então, na posição 1 tem que ser o modelo, certo? Ponto model, ponto role. Então, quando eu pegar o index, gente, aqui, ó, lembra que a gente tem um array de mensagens, né? Então, aqui eu posso ter vários. E aí, o que eu estou verificando é o conteúdo da mensagem. Lembra que a gente tem os métodos dessas classes. E aqui eu tenho o role. E no role eu consigo obter as informações relacionadas a quem enviou essa mensagem. E quem enviou a mensagem na posição 0, aqui ó, o primeiro no array. O primeiro elemento do array é qual? Tem que ser user. O segundo elemento tem que ser model. Então a gente vai ver assim que o chat está funcionando ou não. Perfeito? Beleza. Então isso aqui é o nosso primeiro teste. Eu tenho alguns outros testes aqui também para adicionar. E só para avançar, eu vou... Vai seguir o mesmo conceito, tá? Mas eu vou copiar e colar aqui, que eu já tenho um pronto, só para a gente poder avançar e não investir tanto tempo somente em teste. Eu julgo que teste é extremamente importante, mas eu acho que vocês já pegaram a ideia. O que eu sugiro? Vocês fazerem um teste de validação. Se chegar aqui, ó, um fake null, vocês já sabem, a gente já fez isso. Como que vocês testariam isso? Se chegar aqui um fake new, um fake client null, se chegar um model ID null, se um system prompt null. Então você tem que tratar essas informações lá. Beleza? É extremamente importante. Então, faz o teste, vê e tenta executar. É isso que vai fazer você aprender a programagem. Você fazer a sua cabeça aplicar coisas que você aprendeu no passado agora. Beleza? Volta nas aulas anteriores, vê como que foi feito e faz esse teste. Mas já deixo aqui um cenário para vocês, ó, que vocês vão usar. Vocês vão criar um outro método, que aí vocês vão dar o nome que vocês quiserem, constructor validation, como vocês acharem que é melhor. Vão fazer todo um processo de null. Então, vocês vão usar o assert throw. E lembrem-se, vocês vão usar o lambda, que eu já falei para vocês, que é um lambdazinho aqui, ó, que é esse cenário aqui, beleza? Então, é isso que vocês vão fazer para verificar. A ideia é que vocês testem a ideia que vocês estão implementando, gente. Isso realmente vai fazer vocês aprenderem muito, muito, muito mesmo. Então, busquem colocar a ideia de vocês em prática. Isso que vai te tornar um desenvolvedor. Não é só ficar fazendo curso, ficar implementando coisas. É praticar. Praticar de verdade. Fazer o cérebro de vocês pensarem. É uma alternativa. Se vocês querem usar IA, vocês não vão aprender e aí vocês não vão saber de fato o que é para fazer, né? Beleza? Então, baseado nisso, vou já adicionar aqui para vocês tudo que eu já tenho aqui para a gente implementar somente a parte de código, né? E aí eu vou passar aqui rapidinho para vocês entenderem o que cada coisa faz. Então vamos lá. Vou adicionar aqui embaixo. Adicionei todos aqui. Deixa eu voltar para explicar. Deixa eu só diminuir aqui. E vamos lá. Beleza. Baseado no que eu falei, a gente vai fazer um de validação, porque a gente não vai permitir
um modelo nulo, uma informação de system prompt nula, uma informação de quantidade de conversações nula, que é isso que a gente vai fazer para enviar. Então, isso aqui é uma das coisas que eu falei para vocês para a gente implementar. Outro é a validação dessas conversas também. Então, se o valor, lembra do reply? O reply a gente envia o histórico e o input do usuário. Então, se o histórico vier null, eu já rejeito. Então, eu preciso que ambos os cenários venham corretos. Então, a gente vai validar isso também. Certo? Lembra, eu já estou pulando, gente, porque isso aqui é a mesma coisa que a gente já trabalhou. Mas, basicamente, eu estou fazendo os testes. A expectativa é que retorne um null pointer exception, que é um ponto class, que é uma classe. E aqui eu estou usando um lambda para executar esse código aqui. Que esse código é o chat service, correto? Aqui a gente vai fazer a propagação do I/O exception. Então, eu preciso criar, aí eu já vou criar com vocês, uma expectativa de erro também. Aqui em cima, a gente criou, só que em outro lugar, o nosso fake client. Assim como eu tenho um fake client, eu vou criar um failing client, que eu havia criado, mas eu ainda não tinha passado para vocês. Então, vou vir aqui, ó. Isso é quando ocorrer uma falha. Então, vou vir aqui, ó, new file, filing, client.java. Vai seguir o mesmo contexto, tá? Então, aqui eu vou adicionar um implements AI client. Aqui eu preciso seguir o mesmo processo, né? Overwrite, vou reescrever o método, vou passar um public string, que lembra, o retorno desse método generate vai ser uma string, então eu preciso passar um string model ID, o model ID é uma string, né? Preciso passar um list, vou chamar esse list com message, eu importei, tudo eu estou importando, tá? Que vai ter o nosso history, que aqui eu vou ter um string que vai ser um user input, que é a entrada do usuário. Vou ter também uma string que é o system prompt. E vou ter também a minha quantidade de conversações ali, tá? Que eu vou colocar aqui, que é um inteiro, né? Então eu vou colocar como. Deixa eu pensar. Não, na verdade aqui eu não preciso, né? Não preciso, perdão. Então, beleza. Aqui, basicamente, eu vou passar um throw I/O exception, abro aqui, e aí eu vou dar um throw new I/O exception e vou passar uma string. Lembra que ele retorna uma string. Vou passar uma string de erro, tá? Aqui eu estou emulando um erro na API. A API falhou, correto? Aqui é o meu erro de API. API error. API error. Então, minha API deu erro. E aqui eu posso vir aqui e chamar agora para o meu teste. Deixa eu ver aqui. Fail. Aqui, ó. Fail. Client. Beleza. Perfeito. Assert. Show. Só tô agora importando, tá, gente? O chat service eu ainda não tenho. Vou criar aqui o parameterized teste. Isso aqui são tudo notations, tá, gente? Aqui, o parameterized teste, eu estou parametrizando as informações do método, tá? Para eu fazer os testes. Esse CSV source aqui, eu estou criando um CSV para eu testar algumas informações ali, tá? Então, eu vou @CSV source. Isso tudo aqui para eu testar, beleza? Então, aqui, quando tiver 00, é um histórico vazio. Quando tiver um single user, vai ter um. Quando tiver um complete pair, eu vou ter 2, né? Então, eu enviei uma mensagem, o modelo me mandou uma resposta. Eu enviei uma outra mensagem, o modelo me retornou outra resposta. Então, eu tenho 4, correto? 4 aqui. E aí, sucessivamente aqui, as informações para a gente fazer um teste. Por quê? Eu vou fazer uma limpeza do histórico também. E aí é um teste de limpeza. Aqui, se vocês olharem, eu tenho um list message do history, que mesma coisa lá do cenário. E aqui eu estou adicionando as mensagens nesse histórico.
Então, aqui, basicamente o que eu estou fazendo, gente, é que se for o mod 2 é quando é ímpar ou par. Se for 0, é par. Então, para os usuários pares, pensa comigo aqui. Ó, e vai ficar mais fácil aqui até eu explicar aqui. Pensa comigo. Quando é 0, é par. Deixa eu colocar em numeração mesmo. 1, que aí vai ficar claro e visível. 3. Isso, gente, é a artimanha que você vai podendo, você vai criando, compreendendo como programação funciona. Se você entende isso, cara, você vai ser uma pessoa fantástica desenvolvendo. Se você não consegue compreender de forma ampla, isso aqui vai ser uma coisa muito mais complexa. E eu não estou dizendo que você vai aprender aqui agora, mas isso é no dia a dia, tá? No dia a dia, quando você programa, você vai pegando, extraindo para generalizar problemas e conseguir resolver problemas de forma generalista. Beleza, pensa comigo aqui. O user sempre na posição 0, que é par, 0 é par, que é par, sempre na posição 0, ele é par. Então, quando é par, ele é usuário. Quando é 0, vamos ver aqui, quando é ímpar, é sempre o modelo. Model. Quando é ímpar, se vocês olharem aqui embaixo, é modelo de novo. E quando é par, é novamente o usuário. Então aqui eu já consigo olhar que sempre vai ser dessa forma, correto? Então, se sempre vai ser dessa forma, o que eu estou fazendo aqui é exatamente isso. Quando for par, ele vai olhar para o user. Quando for ímpar, ele vai olhar para o model. Então, é assim que a gente vai criando e vai construindo também as coisas. Beleza? Então, aqui eu criei um loop que, até o tamanho do histórico, ele vai adicionando aqui as mensagens, as novas mensagens a esse histórico. Então, se eu tenho 30 mensagens, ele vai adicionar aqui as 30 mensagens dentro desse histórico. Lembra, o histórico, ele é um array. Com o array tem o adicionar, que é adicionar um elemento a essa lista. Imagina você com um pote de bala vazio. Então, isso é um array, tá? Então, um pote de bala eu vou preenchendo aqui com elementos, né? E isso tem a ver com a posição também, para eu recuperar depois. Correto? Então, eu estou adicionando, eu estou usando o método add, que é da classe list. Rodolfo, você está tirando isso da onde? List, method, java, add. Ó, se você olhar aqui, ó, list, vou pegar aqui esse daqui. Por isso que eu falo, você tem que entender o que é uma classe para você entender que as classes têm métodos. E aí você vai conseguir programar, correto? Então, cars é uma classe, ó, list, é um array list. O car, gente, é uma variável. Eu dei um nome, um apelido. Seu nome pode ser José e eu chamar de J. E seu nome ainda continua sendo José. E você tem os atributos, beleza? Então aqui eu ganho o add porque eu posso adicionar as marcas aqui. Certo? Dito isso, então aqui é basicamente isso que a gente faz, é adicionar. Depois o trim, gente, é a limpeza. Eu limpo, aqui eu quero fazer a limpeza desses históricos. O trim é quando tem, imagina o seguinte, eu tenho o seguinte, e aí para cada tipo de informação, você vai ter um tipo de método também. O que eu quero dizer? Exemplo, quando eu quero fazer uma limpeza de um array, por exemplo, Rodolfo Peixoto, isso aqui. Isso aqui é uma string. Uma string, gente, ele é um conjunto de chaves, correto? Ele continua sendo um array, mas um array especial, diferente. Mas ele é um conjunto. Como conjunto, se eu quero usar um ponto trim, esse ponto trim, não sei se vocês viram aqui, ó, ponto trim. Aqui. Ó, ele tem a string tem esse método. Então o ponto trim, na hora que eu fizer, ele vai fazer a limpeza do resultado. Eu vou dar aqui, o resultado vai ser esse, ó. Aí depende do tipo de trim que você vai usar, tá? Mas o tipo de resultado vai ser esse aqui. Ele vai fazer a limpeza dos dados aqui, do espaço, né? Do espaço aqui. O que é em branco
Nesse caso aqui, ele vai pegar os chats que estão em branco e vai remover os elementos que estão em branco. Beleza? É exatamente isso que a gente está fazendo aqui. Depois eu vejo se tem, qual é a quantidade de trims que existem, se é maior do que zero. Se é maior que zero, eu vou fazer uma verificação, certo? E aqui a expectativa é, o que eu estou pegando? Eu estou pegando o texto do history.get. O ponto .get, lembra? O ponto .get vem para eu pegar o elemento dentro desse pote, que é o array. Se você não entende o array, gente, pensa o seguinte: é um pote cheio de bolinha, que são bolinhas numéricas, e se eu quero, mas só que elas são ordenadas, tá? Imagina que eu só posso colocar, sei lá, 4 bolinhas, e são bolinhas ordenadas. O que significa isso? Então eu tenho a posição dela, que é 0, que é 1, que é 2 e que é 3. Então, isso aqui que é ordenado, o get faz com que eu pegue a posição, o ponto size, ele me dá o tamanho do elemento. O size do history, imagino que tem, sei lá, aqui tem history, vou colocar aqui, message. Eu tenho 3 elementos de message aqui, então o tamanho desse array é 3, é igual a 3. 3. Então o history vai ter 3 elementos menos 1, que vai ser 2. Por quê, gente? Aqui ele está fazendo pela posição. A posição começa em 0. 0, 1, 2. Então faz todo sentido o tamanho dele ser 2. 0. Não confunda posição versus posição e tamanho do elemento. O tamanho do elemento é 3 e a posição é 2, a maior posição. Porque a posição começa em 0. Posição 0, posição 1, posição 2. Beleza? Dito isso, mas vamos lá. Dito isso, gente, é muito interessante e importante que vocês olhem o teste também, né? Então aqui, se ele vai vir na posição, eu só vou pegar o text, que é o texto, né? A descrição. Lembra que a gente colocou o text para pegar a mensagem. Aqui teria, sei lá, essa aqui é a mensagem. Quero falar oi em inglês. Isso é uma mensagem, beleza? Então a gente vai verificar se o limpo é igual ao histórico, se o texto é o mesmo. Se não houve uma modificação a gente aplicar isso. Aqui eu vou fazer o mesmo processo, certo? Só que de uma maneira muito mais simples. Então aqui eu passo o model, o nome é órfão, depois o user1, model 1. Vou fazer um teste depois somente com os roles, tá? E bom, é isso que a gente vai testar. Vocês podem ver aqui, deixa eu importar. A search does not roll. Opa. Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Depois, se vocês quiserem, mandem lá no Discord que eu passo para vocês o código, não tem problema. Ou mandem uma mensagem aqui. Deixa um like aí, já dá uma força. Se você chegou até aqui, é porque você realmente quer ser desenvolvedor. Se você não chegou até aqui, é porque você nem vai saber disso, né? Mas você não quer ser desenvolvedor, porque desenvolvedor vai até o final. E é isso, quer aprender, tem vontade. Beleza, gente. Então aqui, basicamente, já temos os testes prontos aqui para a gente trabalhar. Se você quiser depois, pause o vídeo aí, vai construindo isso daqui também aos poucos, vai olhando cada detalhe aqui que eu adicionei, os assert equals também, os imports. Eu estou dando uma passada até para você pausar e você ir escrevendo também caso for necessário, tá? Os imports aqui que eu fiz também, para vocês saberem, beleza? Perfeito. Agora, a gente precisa fazer o quê? Criar o nosso chat service. E ele é uma classe que vai fazer basicamente tudo que a gente quer, tá? Aqui, gente, eu já estou passando dos limites aqui, eu não quero que isso fique muito longo. Pelo menos o teste a gente já fez e depois a gente vai agora, na próxima aula, já fazer o chat service, beleza?
obrigado. Eu espero que você tenha aprendido e se aprendeu, por favor, curte, dá um like, dá aquela força. Próxima aula vai ser bem legal, não perca. Então, vamos para a próxima. Valeu, obrigado, fui. Até mais.